tarde, meus irmãos. Que a doce e serena paz do Mestre Nazareno, Rabi da Galileia, nos envolva nos estudos de hoje à tarde. Nós sempre evocamos em espírito Chico Xavier e Maria Santíssima, que são os mentores dessa sala, nos direcione no propósito de bem servir. O que aqui for dito, estudado, seja feita, estimado irmão e amado Mestre Jesus, a vossa, mas não a nossa vontade. Vamos estudar hoje, como está no banner, relativamente o que é o Espiritismo, o passamento, o homem quando quando mesmo extirpar-se da carcaça física, né? Quando da morte, do passamento. Porque os estudos que vimos do que é o Espiritismo, no livro que é o Espiritismo, há 7 estudos atrás, foi o homem na sua vida terrena. Agora vamos estudá-lo, praticamente um mês depois, vamos estudar o homem após a morte física. E, pelo menos, nesse mês de julho, em função até das nossas atividades reais em centros espíritas aqui na capital de Palmas, vamos ter, ou estamos propondo, tão somente os estudos das quarta-feiras, porque nós tínhamos das quarta e sexta-feira, às 15h30. Vamos agora fazê-los, pelo menos neste momento, às quartas-feiras. Então essas 19 pessoas que estão presentes, muita luz, muita paz, e somos sabedores que a Pleiade, a espiritualidade não encarnada é muito grande. Então, divino e amado Mestre, nos impulsiona no propósito de bem servir. Eu convido nesse momento a nossa parceira lá de São Roque, São Paulo, Sil Camargo, a fazer a abertura de nossos estudos ou indicar a pessoa que faça a prece inicial. Muita luz, muita paz e, como eu sempre digo, eu vos amo, meus irmãos. Tudo de bom, mas tudo de bom mesmo. Venha conosco. Boa tarde a todos, meus amigos queridos, presença de todos aqui para estudarmos mais uma vez essa doutrina maravilhosa, onde hoje vamos estudar o livro que é o Espiritismo, o Homem Depois da Morte, item 144. E sendo assim, para darmos sequência, eu convido a nossa amiga Rainha para fazer a prece de abertura e que possamos ter um estudo de muita paz, de muita luz, e que Jesus, a espiritualidade amiga presente, intua o nosso amigo Décio para fazer o estudo de logo mais. Passando, amiga. Obrigada. Boa tarde a todos. Que possamos ter nessa tarde maravilhosa e com esses irmãos que se dispuseram a estar aqui neste momento, nos dando essas orientações, esses estudos. Então vamos nos unir junto a eles, abrindo nosso coração em fé, pedindo ao Pai Maior, e quando nós estivermos desesperados, procurarmos na prece para não sucumbir, lembrando-nos que Deus é misericordioso, que Ele nos transmite o seu potencial de amor, regando os nossos corações aflitos com o bálsamo que acalma e alivia. A prece é como uma fonte de água cristalina que sacia a sede do peregrino que caminha para Deus. Jamais vamos duvidar da existência de Deus, porque somos sementes do amor, que nascemos e crescemos para Deus. A responsabilidade poderá acrescentar mais ou menos progresso. Meditemos um pouco mais. Nós precisamos dessa luz para caminhar. A direção é Deus. A luta mais difícil é conosco mesmo. O burilamento da alma que nos fere, mas a cicatriz fortalece.
se o nosso propósito for bom, não vamos desistir. E porque só se vence na vida com a arma do amor, da fé e da humildade. Então vamos, nesse momento que estamos aqui juntos, procurar estarmos unidos num só pensamento, abrir o nosso coração para esses aprendizados. Que Jesus, que todos os anjos que nos protegem, nossos guias espirituais, estejam conosco neste momento, para que aprendam junto conosco e possamos um dia, quem sabe, também estarmos passando esse pouquinho de aprendizado para outros que se iniciam. Então, neste momento, agradecendo ao Pai essa oportunidade, vamos abrir as portas do nosso coração para que entre tudo que for de bom. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, damos aberto aos estudos desta tarde. Uma boa tarde a todos. Que Deus seja louvado, minha irmã. Muita luz, muita paz. Que prece bonita, prece, né, feita do fundo do coração. E nós dirigimos essa prece, sobretudo, à tia da irmã Sil Camargo, que teve o passamento ocorrido essas 48 horas, né, Sil? Que o Espírito adentre ao reino espiritual e tenha uma vida tranquila, um desenvolvimento natural. E vamos, coincidentemente, falar e estudar a respeito desse tema, a morte física, né? O homem após a sua morte natural. Eu solicitaria que algum das pessoas colocasse aí no texto um número de 1 a 288, por favor. Digitar um número 178, Rainha Sol colocou, muito obrigado, Rainha Sol. Silva Lem, pela mesma forma, 102. 178 nos diz textualmente o seguinte: Rainha Sol, não se deixa abater pela tristeza. Todas as dores terminam. Aguarde que o tempo, com suas mãos cheias de bálsamo, traga o alívio. A ação do tempo e nos guia suavemente pelo caminho certo, aliviando nossas dores, assim como a brisa leve abranda o calor do verão. Mais depressa do que supõe, você terá a resposta na consolação de quem necessita. E relativamente a isto também, Chico tinha uma frase no catre, né, na cama simples dele, lá, tudo passa, né, o tempo. E certa feita perguntou a ele: Chico, por que essa frase? Porque eu quero interiorizar que tudo passa, essa doença passa, e quando eu estiver alegre também passa. Então, Rainha Sol, vamos ficar de uma certa forma aliviado, resignado, porque o tempo é encarregado das piores dores. E aquela dor, aquela desconstrução, aquela, vamos dizer, desarmonia, sobretudo íncita em nosso peito, aquilo vai passar. Silva Lem, fraterno e Armando, seja bem-vindo. Agora, vamos também, a Silva Lem colocou com muito amor, vamos fazer uma reflexão dela, 102. Silvia, a 102 nos diz textualmente aqui: Silvia, a terra espera pelo seu auxílio. Ela lhe dá o ar para respirar, desde que nasceu, a água para dessedentá-la, o alimento para sustentá-la e a residência para protegê-la. E você, o que dá em retribuição? O que você está dando em retribuição? Está contribuindo para a prosperidade da terra, que o recebe de braços abertos, permitindo-lhe a evolução e o aprendizado?
O que você tem feito, Silvio Helém? Não se esqueça de que a terra espera pelo teu auxílio. Então, na verdade, e nós somos bastante egoístas, porque a gente, no caso de uma morte, a gente fica, como eu vou fazer? Meu marido ou minha esposa foi. Eu peço alguma coisa, que sare a minha doença, que sare isso, é só o egoísmo, o meu. E eu tenho agradecido à terra, eu tenho agradecido à natureza, eu tenho agradecido a essa dádiva divina que tem me dado, e sem cobrar nada. Seja bem-vindo, Sid Shark. Paz e luz. Então, veja que eu sempre peço nas minhas preces, pouco agradeço. Tá aí, né, meus irmãos? E conforme está no banner, nós vamos iniciar hoje, depois dos 7º estudos, o que é o Espiritismo. O que é o Espiritismo, essa parte, o estudo anterior, nós vimos o homem durante a sua vida terrena. Agora vamos ver após a morte. E isso depois de 7 estudos. E pelo menos em julho agora, dado as nossas atividades em centros reais aqui, nós vamos fazer, eu estava até falando com a Sil, nós vamos fazer um estudo semanal às quartas-feiras. Provavelmente a gente pode até voltar, porque essa sala ela começou com estudos diários quando era chat. Depois passou para segunda, quarta e sexta. Depois quarta e sexta. Agora nós estamos, pelo menos temporariamente, fazendo às quartas. Mas tudo é aquilo que a Rainha Sol colocou na mensagem, tudo passa, né? As coisas, elas se ajustam de forma natural e normal. E eu, meus irmãos, estava assistindo o jornal hoje, vi uma notícia lá e lembrei. E infelizmente eu tenho que trazer uma notícia ruim para vocês. Todos nós vamos morrer. Todos nós vamos passar deste para o outro plano. Não que o plano espiritual é um plano diferenciado, em absoluto. Mas pode ficar com raiva, Rainha Sol, mas nós vamos. Nós vamos, mas esse plano espiritual não é um lugar especificado ou circunstanciado em algum lugar específico, não. É nesse mesmo local que estamos. É aqui. Porque a espiritualidade nos influencia, nos acotovela, nos direciona, nos impulsiona. Mais do que nós imaginamos. E é aqui mesmo. E interessante, quanto maior a materialidade, quanto maior a vinculação do espírito junto à matéria, junto àquele carro, junto àquele apartamento, junto àquela aplicação financeira, junto àqueles bens que tem que dividir aos dependentes, quanto mais vinculado aos mesmos, mais difícil é essa transição. Mais difícil é esta passagem. Há poucos instantes, o articulista falando relativamente a gente vir de outra religião, e quase de uma forma geral, nós viemos da Igreja Católica Romana, né? E lá, por exemplo, tem céu. Aqui no Espiritismo criou-se uma figura do umbral. Lá tem o confessionário, você confessa. Aqui no Espiritismo tem o momento fraterno. Lá tem o fantasma, tem o diabo. Aqui a gente tem medo do espírito, né? Lá tem o demônio, aqui tem o obsessor. Então, de uma certa forma, a gente... isso eu digo na maioria, porque nós espíritas copiamos muita coisa, e é interessante que copiamos as coisas ruins. O articulista falou em umbral. O próprio André Luiz, no livro Libertação, ele diz que fala do 7 umbral, e que aqui é o umbral, nós estamos no umbral, que é o umbral grosso. Então, não existe umbral, céu circunstanciado, inferno, chamas materiais, consumir. Ora, se nós não somos matéria, o espírito perpassa a própria matéria, o fogo. Como que nós temos medo de ser queimados, né? Então é a própria consciência.
E essa separação, gente, a morte dói. Como é que é essa separação do espírito do corpo? Como é que isso ocorre? Essa parte aqui do livro do que é o Espiritismo, essa parte nós estamos, essa parte que nós estamos estudando é praticamente o livro dos Espíritos, propriamente dito, porque ele fala, a primeira parte do livro é uma entrevista com um padre, um visitante, uma pessoa que, de uma certa forma, detrata a nossa doutrina, e Kardec tem a oportunidade de responder. Porque ele surgiu depois da edição do livro O que é o Espiritismo para responder 600 cartas. Porque naquela época, somos sabedores, não existia Facebook, Twitter, não existia Orkut, etc., e-mail. Kardec ele tinha por hábito responder todas as cartas. Aí ele foi orientado a colocar nesse opúsculo de 187 folhas, respondendo. E surgiu essa preciosidade que é o Espiritismo. E Kardec, inclusive, ele em vida orientou para as pessoas que tivessem um primeiro contato com o Espiritismo, mesmo antes de ler o livro dos Espíritos, tomasse conhecimento dessa obra. Porque essa obra é um resumo do livro dos Médiuns, o livro dos Espíritos. E ele respondeu uma série de cartas e uma série de afirmações de pessoas estudiosas e inteligentes à época, querendo assistir uma sessão doutrinária, que são hoje as reuniões mediúnicas, né? Porque Kardec fundou o primeiro centro, Associação dos Estudos Espíritas Parisiense, né? Sociedade Espírita. E o dia que ele morreu foi o dia que ia transferir para a sede própria. Ele morreu dia 30, no dia 1º de abril. Como é que é? Foi 1º de abril, transferiu para a Sociedade Espírita Parisiense. Então nós falamos aqui em Umbral, que nós estamos em Umbral, e uma pessoa anonimamente perguntou no IPVT o que é umbral grosso. Eu falei. André Luiz, no livro de Libertação, ele diz que nós não precisamos ter medo de umbral, porque estamos devida e literalmente no umbral. Não temos esse negócio de nós morrermos, passamos. Então, o que ocorre? O umbral grosso, segundo André Luiz, é onde vivemos, é aqui na Terra. Tem um umbral médio que constitui a parte da Terra aos céus, aonde visualizamos, é um umbral médio. Tem um umbral assim superior, seria onde a mãe de André Luiz morava e veio visitar o André Luiz naquela colônia, colônia espiritual denominada Nosso Lar. Isso tudo em função de 1940, né, meus irmãos? E de 40 para cá, se nós evoluímos, imagina a zona dita espiritual, evoluiu mais ainda. E normal seria onde é o próprio Nosso Lar. Para aí, irmão, você falou 7, você só disse 5. Tem as zonas abissais, que é a parte subterrânea. A parte ígnea, onde é o fogo, tá os espíritos assim, mais sofredores, e da parte ígnea até a crosta propriamente dita, existe outro umbral. Então, esses dois, subterrâneo, mais esses 5 constituem os 7 umbrais. E esse negócio de 7 é um número cabalístico. Vocês há de ver que desde Nicolau Copérnico, no ano 140, ele falava que a Terra era plana, e a Igreja, de uma certa forma, assim também corroborava, e nós, como centro do universo, as estrelas e tudo como uma abóbada ficava dependurada lá, e para, na verdade, clarear-nos, né, e o nosso deleite.
E depois, lá em 1610, quando da confecção por Newton da lupa, não, como é que é? Me ajuda aí, gente, o que você olha gente, que é isso? Agora mesmo eu vou lembrar do binóculo, monóculo, né? A luneta. Descoberta da luneta, pôde verificar os astros e verificou que Galileu Galilei estava certo, a Terra não era o centro do universo, mas ela girava em torno do Sol, e é o que efetivamente até hoje. Mas veja que a centralidade da Terra através da Igreja, ela persistiu por 1000 e tantos anos. Então, aí André Luiz, em 1940, falou desses umbrais, né? Então, não precisamos, meus irmãos, ter medo de umbral, porquanto, segundo este Espírito, nós vamos passar. Mas é bom caracterizar: purgatório, inferno, umbral, é estado de consciência. A própria Igreja, através da teologia, ela diz o seguinte, que o inferno, eles admitem atualmente, não é... A alma não é queimada materialmente pelas chamas, mas sim pelo estado moral. Porém, não explica como isso ocorre, né? E, felizmente, a nossa doutrina vem descortinar, tirar o véu, nos clarificar tudo. O porquê sofremos, o porquê uma criança morre, o porquê nada dá certo para um e dá certo para os outros, o porquê desse descompasso todo. E, inclusive, o porquê até que você sente prazer em conversar com o irmão X e sente uma retração, uma obstaculação, uma repelência ao ouvir a Sil. Ou seja, com a Sil ela abre a boca, você não gosta, comigo você já gosta. A nossa doutrina explica isso tudo. Então, voltando à passagem, à morte propriamente dita, a morte dói. O corpo, ou o espírito, ao deixar essa carcaça, ele sente dor. Como que essa confusão, essa perturbação é por muito tempo? Ora, isso tudo, meus irmãos e amados admiradores da doutrina dos Espíritos, ocorre e transcende segundo a evolução espiritual. Há casos em que a pessoa, sendo por deveras materializada ou vinculado muito à matéria, e aqui temos que abrir um parêntese, porque quando a gente fala matéria, dinheiro, posse material, parece que Jesus condenou isso em absoluto. Ser rico, ter dinheiro, ter vários bens materiais, isso aí é extraordinário. Agora, o que você não deve proceder-se é ser escravo desse dinheiro. É viver em função dessa matéria, do seu apartamento, do seu carro, da sua grife em termos de roupa ou de sapato. Eu tenho 10 pares de sapato, eu estou usando 3, por que eu não dou esses 7 pares? Eu tenho que ficar vinculado àquilo. Então, essas pessoas, esses espíritos vinculados à matéria, no caso da morte física, eles demoram mais um pouco. Frei Stone, Wagner L. Ligeirinho, seja bem-vindo. Wagner L. coloca: enquanto André Luiz fala do umbral, Kardec fala em perturbação espiritual. É a mesma coisa, né? É a mesma coisa, estado consciencial. Isso, a perturbação espiritual e umbral, porque somos sabedores, né, WH, que céu e inferno é estado de consciência. Não há um lugar circunscrito. É verdade que, por afinidade e por sintonia, eu estando num diapasão vibratório, eu naturalmente associo e puxo como um imã espírito para aquele local físico, inclusive. Se eu sou um suicida, se eu nada dá certo, se eu sou uma pessoa que penso negativamente, ora, eu vou atrair para esse local dos meus pensamentos espírito
naquela mesma vibração. E conforme aquele palestrante, André Moroso, estava falando, podemos ter naturalmente, no mesmo localização física, o céu, o inferno e o purgatório. O purgatório, segundo a visão ou a doutrina dos espíritos, é aqui mesmo, onde nós estamos purgando, onde nós estamos sofrendo, nós estamos provando alguma coisa que fizemos em vidas pregressas ou laborando para burilar, para aparar as arestas e evoluirmos nessa própria reencarnação, nessa própria encarnação. Pois bem, então essa desvinculação é mediante a evolução do espírito, né? É a evolução do espírito. Quanto mais evoluído, menos menos vinculação tem sobre o próprio corpo. Sobre o próprio corpo. Veja bem, lá quando o próprio Wagner, falando de perturbação, né, relativamente à perturbação e umbral, e WH pergunta, essa colocação, Wagner, se é a mesma coisa? É a mesma coisa, é estado consciencial, né, Wagner? Se você está perturbado, se você está chateado, nada dá certo para você, as coisas confluem tudo negativamente, você criou o quê? Criou um inferno, criou um umbral, criou um estado que nada contribui para a sua evolução. Isso aí é o inferno. Isso é o próprio inferno. Porque nós não temos, é a própria igreja que criou a figura das labaredas através de Dante, cognominando o inferno. Como que você pode admitir a labareda sendo o espírito, né, imaterial, ou até a sua própria parte perispiritual constituída de uma matéria muito etérea, que a chama nada significa para a chama destruir. Diz frequentemente falando que a vida espiritual, a gente pouco pode falar da vida espiritual porque ninguém de lá voltou para dizer. Normalmente quem assim nos diz são pessoas que não acreditam no espiritismo, não acreditam em vida após a morte, não acreditam numa alma, num espírito, porque as comunicações que temos provas, as comunicações em sessões mediúnicas, o sonho, as ocorrências em termos de coincidência, nós somos sabedores que nessa existência não há coincidência, tudo tem uma razão de ser, nos direciona, nos indica e nos comprova que é uma vida após a morte. Então, sim, várias pessoas de lá, ou espírito de lá, voltaram. O fruto desses estudos aqui mesmo, foram oriundos da vinda desses imortais, nos afirmando. Wagner coloca, porque vai depender de como o espírito levou a vida do encarnado. A vida nos leva de acordo que levamos a vida. Justamente. E é uma das perguntas aqui do nosso estudo, olha, o cidadão, o seu espírito, ele vai sentir, vai depender da sua morte, se ele morreu através do suicídio, acidente, ou definhando propriamente no hospital. A nossa estimada e amiga irmã Sil teve a sua tia agora, que ficou quase 80 dias hospitalizada, com CA, parece que, né, sofrendo dores atrozes. Por fim, a medicamentação, a parte medicamentosa não debelava. O desprendimento dela, desse espírito, é menor. É menor do que outra pessoa que passou assim, morreu abruptamente de acidente. A gente costuma dizer, o que vale não é a forma da morte em si, mas a sua vida, conforme o próprio WH, pois aí o Wagner, é a vida que você levou. Conta a vida que o espírito levou.
e não a forma da morte. Evidentemente que, no caso de um acidente abrupto, ligeirinho e Miriam, seja bem-vindo à Sala Luz. Um acidente abrupto, um suicídio, alguma coisa que não estava assim, vamos dizer, planejado, o espírito vai sofrer uma turbulência maior, vai sofrer um distúrbio maior. Repara aí, o som aqui. Disparou um som aqui. Então, o espírito vai sofrer um distúrbio maior, conquanto aquela pessoa, aquele espírito que morreu de uma morte natural, definhou-se gradualmente, já estava esperando. Muitas vezes pode ocorrer a morte propriamente dita, o desenlace, antes da morte física. O espírito sabedor, ele já está com um pé na espiritualidade. Pode ocorrer isso muitas vezes. Camilo, seja bem-vindo. Mais à frente aqui, Kardec, conversando ou questionando os nossos imortais, fala relativamente à individualidade. Ora, irmão X foi uma pessoa extraordinária, foi uma pessoa voltada para o bem, ou foi uma pessoa, pelo contrário, uma pessoa mais próximo, não à virtude, sim aos vícios? Como é que é a situação dele após esse passamento? Não agrega ao mesmo nem 1 milímetro sequer em termos de vício e virtude. Eu serei a mesma pessoa. Por isso que a individualidade não acaba. Tem a individualidade, sim. Ele tem a própria individualidade. Relativamente às feições, as feições físicas e as afeições, as aparências e os gostos. Você vai lembrar dos seus entes amados, mais do que isso, vamos encontrar outros entes amados de encarnações, porque não tenha dúvidas, meus irmãos e admiradores da doutrina espírita, lá nós vamos ter centenas de filhos, nós vamos ter dezenas de esposas, de esposos, de marido, de mulher, de irmãos. E essas pessoas, dado a sua evolução espiritual, vão nos poder receber com maior ou menor qualificação. E pela mesma forma nós. Mas eu era um beberrão, eu era um mulherengo, eu era um sexólatra, gostava de sexo desvairadamente. O que pode ocorrer? Eu, após a morte física, lá eu não tenho e não desvinculei dessa parte material, posso ficar vinculado, aí é o caso das obsessões, né? E assediar, me aproximar a pessoas que têm esses hábitos nocivos, ou praticam ou têm tendência. A pessoa não precisa necessariamente ser uma pessoa viciosa, mas se ele tiver tendência para tal e eu gostar disso, eu fico próximo a ela. E aí é aquele caso da vampirização. Eu fluidicamente, eu me regozijo, eu me comprazo, eu sinto bem em aquele espírito praticando mal. Por exemplo, eu era um fumante, gostava de fumar exacerbadamente, um tabagista inveterado. Eu morri. E lá eu estou sentindo falta daquela matéria, eu não desvinculei. Então eu vou chegar perto do irmão Chidchar, que ele é um tabagista militante. Eu vou usufruir fluidicamente daquela ação. E eu chego para ele, e pertinho, e cutuco o braço dele, chego no ouvido, meu irmão, vamos lá, fuma, pega mais uma tragada. E ele sentindo em seu pulmão os efeitos de cada tragada, eu, na condição de espírito desencarnado, fluidicamente eu absorvo aquilo. Ou seja, eu não desvinculei da matéria. E tudo isso ocorre dado essa vinculação. E vocês já viram falar
que depois da morte alguns espíritos podem ficar horas, meses, anos, séculos. Tem espírito que fica, os vermes comem a carne, destrói a carne, os ossos, por último o cabelo, e quando não tem mais o corpo físico para o espírito ficar atrelado e tentando, né, acioná-lo, revivificar ele, o espírito redireciona aos seus bens materiais. Isso ocorre, e não é raro ocorrer, né, meus irmãos? Isso é um inferno, isso aí é um umbral. Porque o umbral, literalmente, é passagem, é um portão. E todos nós, se há poucos instantes falamos que aqui na Terra é considerado um umbral grosso, até a gente, essas zonas umbralinas, então todos nós vamos passar. Mas Jesus disse: tu serás segundo as tuas obras. Então nós não temos que ter medo. Somos espírito e para esse mundo voltaremos. Kardec coloca aqui, faz a mesma pergunta, uma pergunta à espiritualidade. As almas progridem intelectual e moralmente depois da morte? Ou seja, há o progresso no mundo espiritual? A espiritualidade for unânime em afirmar: sim, a espiritualidade progride de forma moral posteriormente à morte. É, sem dúvida, necessário a vida corporal para colocar em prática aquilo que evoluiu, aquilo que, de uma certa forma, planejou. E na verdade, meus irmãos, quando a gente vê uma pessoa sofrendo, ou mesmo a gente passa por certa estrada cuja trepidação nos corrói internamente muito, aquilo é, não raras vezes, nós que solicitamos, nós que pedimos a espiritualidade, aos espíritos tutores que ajudou no planejamento do nosso processo reencarnatório. Pedimos que sofrêssemos aquilo daquela forma para que nós evoluíssemos mais rapidamente. Mas para aí, irmão X, você está querendo dizer ou está dizendo que o sofrimento ele traz evolução? Sim, ele pode ajudar, mas não necessariamente você pode sofrer, precisa sofrer para ser feliz ou para evoluir. Gente, quem é da Bahia aí, a irmã Dulce, subindo aqueles morros lá, só com um pulmão, fraquinha, baixinha, sofrendo, subindo aqueles morros lá, fazendo a caridade e numa felicidade extraordinária. No tempo em que a Hansen, a lepra propriamente dita, você tinha de ter uma distância de 50, 100 metros, você não podia passar se tinha aqueles leprosários. Ela chegava, limpava as feridas, etc. tal, na maior humildade, né? Então ela vivia essa humildade, ela vivia isso. Qual é na vida futura a sorte das crianças? Pergunta Kardec à espiritualidade que morre em tenra idade. Ora, esse questionamento, meus irmãos, ele é um questionamento que vai, de uma certa forma, ressaltar a coerência, a logicidade da nossa doutrina espírita, da doutrina dos espíritos. Por quê? É só com a reencarnação é que você pode explicar esses desencarnes, essas mortes extemporâneas. Uma criança de 2 meses, uma criança na sécula, uma criança que morre, uma pessoa jovem antes de completar, no vigor da sua juventude, seus dias são ceifados. E muitas vezes aquela mãe, aquele pai na dor, e diz que, oh meu Deus, como fizeste isso comigo, como ceifaste. Mas na verdade aquilo ocorreu foi porque aquela pessoa cumpriu a sua missão, cumpriu a sua expiação ou prova. Ali foi um complemento de uma vida anterior. Evidentemente que nós que ficamos aqui,
Não vamos regozijar, ficarmos felizes com essa passagem, com essa ida desse filho, dessa pessoa menor, dessa criança para o reino espiritual. Mas, pelo menos, sabedores de que a vida aqui não termina, e sim é uma parte, essa existência é uma parte pequena das existências, da vida infinita, né? Que é infinita não, eterna, né? Porque infinito é só Deus. Espírito, ele não é infinito, ele teve início. Se ele não tivesse início, ele seria, né, infinito. Então ele é eterno, ele não tem fim. Então nada significa. Então aquilo foi um complemento. Em que constitui, Kardec pergunta, o sofrimento da alma depois da morte? As almas culpadas são torturadas nas chamas materiais? Ele faz esse questionamento e a resposta a esse questionamento é que nós falamos no decorrer dos estudos, que as chamas materiais não tem como consumir ou aturdir a parte espiritual, porquanto o que há de matéria no espírito propriamente dito é sua parte que circunscreve, né, o perispírito, que é de uma matéria muito menos densa, muito mais etérea do que o fogo em si. Então o fogo, ele não consome o espírito. É bem verdade que, na medida que esse espírito ainda está vinculado à materialidade, ao corpo propriamente dito, ele sente as chamas, sente o fogo a comê-lo, sente o fogo a destruí-lo, sente, né, o fogo a perpassá-lo, mas isso é um estado temporal de consciência. Cedo ou tarde, ele vai, através da própria espiritualidade, os espíritos protetores vão guindá-lo, vai, de uma certa forma, dirigi-lo a uma colônia, a um estágio aonde o mesmo vai começar a receber um pouco de luz. E recebendo um pouco de luz, já novamente retorna ou retoma o caminho da evolução. Que evolução é essa? Evolução maior, ou evolução superior, que todos nós estamos fadados. Porque a evolução, segundo Deus quer e nos criou para tal, vai do átomo ao arcanjo. O arcanjo está na quinta dimensão. De forma didática, Kardec dividiu os mundos em 5 mundos. E os mundos finais, dito mundos puros, que são os mundos ditosos, acima dos mundos felizes, que são os espíritos puros e denominado assessores de Deus. E lá é tido a felicidade plena. Lá não existe. A inexistência do mal é total. Não tem mal. Só bem. E para terminar, eu gostaria de ler para vocês aqui esse poema aqui, que diz o seguinte: se eu morrer antes de você, meu irmão, faça-me um favor. Chore o quanto quiser, mas não brigue comigo. Se não quiser chorar, não chore. Se não conseguir chorar, não se preocupe. Não se preocupe. Se tiver vontade de rir, ria. Se alguns amigos contarem algum fato a meu respeito, ouça e acrescente sua versão. Se me elogiarem demais, corrija o exagero. Se me criticarem demais, defenda-me. Se quiserem fazer de mim um santo, porque morri, mostre que eu tinha um pouco de santo, mas na verdade eu estava longe de ser o santo que pintam de mim aqui. Se me quiserem fazer um demônio, mostre que eu talvez tivesse um pouco de demônio, mas que a vida inteira eu tentei ser um bom amigo. Se tiver vontade de escrever alguma coisa sobre mim, diga apenas uma frase. Foi meu amigo, acreditou em mim e sempre me quis por perto. Aí, então derrame uma lágrima. Eu nem estarei presente para enxugá-la,
Mas não faz mal. Outros amigos farão no meu lugar. Gostaria de dizer para você que viva como quem sabe que vai morrer um dia, e que morra como quem soube viver direito. A amizade só faz sentido se traz o céu para perto da gente e se inaugura aqui mesmo o seu começo. Porque o começo do céu tem que ser aqui, né, meus irmãos? Mas se eu morrer antes de você, acho que não vou estranhar o céu. Ser seu amigo ou seus amigos já é um pedaço dele. Chico Xavier. Por isso eu vos digo, tá, meus irmãos? Todos os sinais de estudo eu não canso de dizer e digo de peito para frente, de boca aberta, com bastante evidência. Eu vos amo. Eu gosto de vocês. Eu preciso de vocês. Nós estamos aqui e agora com um propósito muito claro de caminharmos junto à evolução final, que ainda vai demorar muito, e isso sucederá através de vários passamentos, várias reencarnações, que ocorrerá, pelo menos em termos de evolução relativa, como nós dissemos, nos mundos dadivosos. Muito bem, meus irmãos. E assim sendo, eu vos agradeço. Muita luz no coração, um abraço assim bastante afetuoso, e dizendo mais uma vez, eu vos amo. Para fechar, eu chamo a nossa amiga Eugênia, a Sil até me colocou no PVT, para fazer a prece final. Vamos vibrar, e eu peço que as pessoas que quiserem colocar uma água, seja bem-vindo Rafa, Viviana, Dulce, a Sala Luz no Caminho. As pessoas que quiserem, pegue um copo d'água. Eugênia, em sua prece, ela pedirá naturalmente para que fluidifique. E somos sabedores que a espiritualidade presente atuará, fluidificará, transformará molecularmente este líquido do copo, que é a água, conforme a sua necessidade. E também, Eugênia, vamos pedir a vibração para a tia da nossa amiga irmã Sil, que faleceu, que teve esse passamento essas 48 horas, que a espiritualidade acolha, que a mesma seja dirigida a um local ou a alguma colônia, onde segue naturalmente a sua evolução para esse mundo supremo, onde todos estamos, um dia designado lá estar. Muita luz e muita paz. Tudo de bom mesmo, meus irmãos. Voltarei tão somente para colocar uma música final. É com você, Eugênia. Boa tarde a todos. Que lindo. Lindo estudo mesmo. Vamos então passar a nossa prece final desta tarde, em que finalizamos os nossos estudos, agradecendo muito a Deus por mais esta oportunidade de aprendizado. Rogamos ao Pai muita força para resistirmos a tudo que venha nos desviar do caminho do bem, que o Senhor nos sustente em nossas fraquezas, nos curvamos diante da vossa infinita sabedoria. Intercedemos pela tia da nossa irmã Sil, para que seja acolhida pela espiritualidade amiga, e que essa água que nós colocamos agora neste momento seja fluidificada conforme a necessidade de cada um de nós, como refrigério do nosso espírito, das nossas dores, nos trazendo muita paz interior. Divina luz do amado Mestre, nos abençoe hoje. Que as nossas vidas, do irmão X, Rainha Sol, da Sil, Flor, Algar, Silvia, Armando, Cid, Fristones, Wagner, Ellen,
Ligeirinho, Miriam, Presas, Fraterna, Dulce, Rafa, Viviane, de todos os nossos irmãos que aqui passam, estiveram ou estão, encarnados ou desencarnados. Recebam as nossas melhores vibrações de amor através dessa prece. Compreendemos, Senhor, que nossas vidas estão em Suas mãos. Auxilia-nos pelos bons espíritos com os melhores pensamentos, para assim empregarmos o nosso tempo, ainda nesta terra, ajudando e amando ao próximo como a nós mesmos. Que todo o nosso amor, que todo o nosso carinho chegue por essa prece às almas sofredoras, aos nossos amigos, aos nossos desafetos, por todos aqueles que necessitam de auxílio. Recebam as nossas melhores vibrações de paz e acolhimento. Que a espiritualidade amiga venha nos ajudar para que tenhamos sempre discernimento, o discernimento necessário na evolução espiritual de cada um. Deixo com vocês o meu amor, o meu carinho, a minha paz, no coração de todos vocês. E que assim seja, meus irmãos. Deus seja louvado. Muito obrigado, minha irmã. Eu ainda não tinha ouvido a voz da Eugênia e da Rainha Sol. Obrigado, Silvio. Obrigado a todas as pessoas que estão, os espíritos que estão aqui nos dois planos da vida. Muito obrigado mesmo. Eu vou pôr essa música e vamos saindo lentamente. Muito obrigado. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver e olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz. Largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver e olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor.